Banda permanente. Antes de entender como um navio pode adquirir um ângulo de banda permanente, é preciso conhecer os conceitos utilizados no estudo da estabilidade transversal. São eles: linha de centro. É a linha vertical imaginária que passa pelo centro do navio e divide o navio em bombordo e boreste. Linha de base. É a linha horizontal imaginária que tangencia o fundo do navio. Quilha. É o ponto mais fundo do navio, por onde passa a linha de base, representada pelo ponto K. Centro de carena. É o centro geométrico das obras vivas, representado pelo ponto B. Nesse ponto é aplicada a força de empuxo, de módulo igual ao peso do navio. Metacentro. Quando o navio sofre pequenas bandas, o centro de carena descreve uma curva que tem centro fixo. O centro de curvatura do lugar geométrico dos centros de carena para pequenos ângulos de banda é o metacentro, representado pelo ponto M. Centro de gravidade. Ponto onde é aplicada a força-peso do navio, representado pelo ponto G. Varia de acordo com a disposição dos pesos a bordo. Altura metacêntrica. É a diferença das cotas dos pontos G e M marcados na linha de centro. Raio metacêntrico. É a distância do ponto B ao ponto M. Vejamos agora como funciona o equilíbrio de um navio adressado. Em um navio sem banda permanente, o seu jugo oscila em torno da posição em que ele se encontra sem inclinação. Isso ocorre porque nessa condição o centro de carena, o centro de gravidade e o metacentro estão na linha de centro. Note que a posição de equilíbrio se dá quando a força-peso do navio, aplicada no ponto G, e a força de empuxo, aplicada no ponto P, estão alinhadas verticalmente. Já quando esses pontos estão desalinhados, surge o momento de adressamento. Isso ocorre porque o desalinhamento gera um braço de adressamento GZ, de valor igual à distância horizontal entre os pontos de aplicação do peso e do empuxo. Esse braço funciona como uma alavanca, fazendo com que o navio gire e retorne à sua posição de equilíbrio, seja no sentido horário, quando B está mais a bombordo que G, ou no sentido anti-horário, quando B está mais a boreste que G. Olhando a curva de estabilidade transversal de um navio adressado, podemos notar que, para o navio sem banda, o braço de adressamento é nulo. Vemos também que inclinações para a boreste geram braços de adressamento positivos, que fazem o navio girar no sentido anti-horário e retornar à sua posição de equilíbrio. Já inclinando para bombordo, surgem braços de adressamento negativos, que fazem o navio girar no sentido horário e voltar à posição inicial. Quando um navio adquire banda permanente, a disposição dos pontos notáveis mostrados anteriormente se altera, fazendo com que a sua posição de equilíbrio mude. Existem 3 possíveis causas para uma banda permanente. São elas: descentralização de pesos, altura metacêntrica igual a zero e altura metacêntrica negativa. Banda permanente por descentralização de pesos. Quando a soma dos pesos em cada bordo do navio é diferente, o seu centro de gravidade se desloca ligeiramente para o bordo onde há mais peso, ficando fora da linha de centro. Nesse caso, chamaremos de G o ponto na linha de centro que mostra a cota do centro de gravidade em relação à quilha, e de G' o ponto onde realmente é exercida a força-peso, fora da linha de centro. Perceba que a posição de equilíbrio continua se dando quando B e G' estão alinhados verticalmente. Porém, nesse caso, isso não acontece quando o navio está sem banda, e sim no seu ângulo de banda permanente. Quando o navio joga, basta observar a posição relativa entre os pontos B e G' para entender o seu movimento, da mesma maneira mostrada no navio adressado. Quando o centro de gravidade e o centro de carena estão desalinhados, surge um braço, fazendo com que o navio volte para a posição onde ele se alinha, desta vez no seu ângulo de banda permanente. Para o cálculo do ângulo de banda permanente, é importante nos atentarmos para o deslocamento do centro de gravidade, que ocorre perpendicularmente à linha de centro, uma vez que ele permanece na mesma altura em relação à linha de base, se deslocando apenas horizontalmente. Desse modo, podemos observar a formação de um triângulo retângulo, onde os catetos são dados pela altura metacêntrica Gm e pela distância horizontal do centro de gravidade à linha de centro,
dada pelo segmento GG'. O ângulo de banda é aquele entre os segmentos GM e MG'. Assim, temos que a tangente do ângulo de banda é a razão entre o cateto oposto GG' e o cateto adjacente GM. Olhando mais de perto o triângulo formado, podemos notar que GG' é perpendicular à linha de centro, assim como o segmento GZ é perpendicular ao segmento BM. Desta forma, podemos concluir que o ângulo formado pelo segmento GG' e GZ é o ângulo de banda, onde GG' é a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelos pontos G, G' e Z. Assim, podemos concluir que a perda do braço de estabilidade será dada pelo produto de GG' pelo cosseno do ângulo de banda. Para a construção do gráfico de estabilidade transversal, utilizaremos a curva para o navio sem banda, subtraindo dele a curva cossenoide do GG' para a situação desejada. Analisando a curva de estabilidade transversal de um navio com banda permanente por descentralização de peso, vemos que o ponto onde não existe braço se dá quando o navio está com seu ângulo de banda permanente. Logo, dizemos que este navio está com 12 graus de banda por bombordo. Aumentando o ângulo de inclinação, surgem braços negativos, que giram o navio de volta para o ângulo de banda permanente. Já diminuindo o ângulo de inclinação, ou mesmo inclinando para o bordo oposto, surgem braços positivos, fazendo o navio girar no sentido anti-horário e voltar para o seu ângulo de banda. Banda permanente por altura metacêntrica igual a zero. A má distribuição de pesos a bordo pode fazer com que o centro de gravidade do navio fique em uma cota muito elevada, gerando uma altura metacêntrica igual a zero. Nesse caso, temos que as alturas de M e de G em relação à linha de base são iguais. E estando o centro de gravidade centralizado, os pontos M e G irão coincidir na linha de centro. Essa condição é chamada de equilíbrio indiferente. Isso fará com que o centro de carena e o centro de gravidade estejam alinhados para pequenos graus de banda, onde a cota do metacentro não se altera, e com isso o braço seja nulo. Esse intervalo onde não existe braço é chamado de faixa de indiferença. Nessa faixa de ângulos não existe resistência para o jugo do navio. Quando o navio alcança maiores ângulos de inclinação, além da faixa de indiferença, o metacentro se eleva, e a altura metacêntrica passa a ser positiva, gerando um momento, devolvendo o navio à faixa de indiferença. Observando a curva de estabilidade transversal de um navio com banda permanente por altura metacêntrica igual a zero, vemos que existe uma grande faixa no centro do gráfico, onde o braço de adriçamento é nulo. Esta é a faixa de indiferença. A partir de um determinado ângulo de banda para qualquer um dos bordos, os braços de adriçamento começam a surgir. Isso acontece pela elevação do metacentro. O ângulo onde começa a aparecer um braço de adriçamento é chamado de ângulo de indiferença, e é a banda que o navio tende a tomar uma vez que tem seu equilíbrio indiferente perturbado. Banda permanente por altura metacêntrica negativa. Essa situação também ocorre devido à má distribuição de pesos, assim como no caso anterior. Entretanto, dessa vez, o centro de gravidade do navio se posiciona acima do metacentro, gerando uma altura metacêntrica negativa. Temos então um equilíbrio instável. Quando o navio não apresenta inclinação, seu centro de gravidade e de carena estão alinhados na mesma vertical. Mas para qualquer pequeno ângulo de inclinação que a embarcação tome, surge um braço de emborcamento, fazendo com que ela aumente cada vez mais o seu ângulo de inclinação. Seja para bombordo, quando seu centro de gravidade fica mais a bombordo que o centro de carena, fazendo o navio girar ainda mais no sentido anti-horário. Ou para boreste, quando seu centro de gravidade fica mais a boreste que o centro de carena e faz o navio girar ainda mais no sentido horário. A partir de um certo ângulo de inclinação, o metacentro passa a se elevar, até que ele coincida com o centro de gravidade. Neste momento, B e G ficam na mesma vertical, não existindo braço. Esse é o ângulo de indiferença. Aumentando ainda mais a inclinação, o metacentro sobe além do seu centro de gravidade, gerando braços que tendem a devolver o navio ao seu ângulo de indiferença. Olhando a curva de estabilidade transversal,
vemos que de 0 grau até o ângulo de indiferença, os braços existentes aumentam a inclinação do navio. Para inclinações além do ângulo de indiferença, os braços gerados tendem a diminuir a inclinação do navio, girando o navio de volta ao seu ângulo de indiferença. Correção de banda permanente. Para decidir como corrigir uma banda permanente, é necessário ter certeza do motivo dela, uma vez que a mesma ação apresenta consequências diferentes para as situações apresentadas. Assim, precisamos verificar o calado médio da embarcação para obter os valores de km, kb e também devemos nos informar quanto à distribuição dos pesos a bordo. Feito isso, conseguiremos identificar o que está causando a banda permanente no navio. Correção da banda por peso descentralizado. Nesse caso, devemos começar calculando o momento horizontal que está causando a banda permanente, através da fórmula já deduzida anteriormente. Os valores do ângulo de banda, do deslocamento e da altura metacêntrica são conhecidos, restando assim o produto do peso pela distância, que é o momento que procuramos. Feito isso, devemos optar por aliviar o momento igual calculado no bordo em banda, retirando carga, gerar o mesmo momento no bordo oposto, embarcando carga, ou simplesmente movimentar um peso de uma distância d, compensando o momento. Correção de banda por GM menor ou igual a zero. Nesse caso, gerar momentos horizontais para o bordo oposto pode aumentar o ângulo de banda ou até mesmo emborcar o navio. Isso acontece porque nessa situação, o centro de gravidade está posicionado na linha de centro, e ao gerar um momento horizontal, faremos ele se deslocar horizontalmente, piorando a condição de estabilidade. O que deve ser feito nesse caso é diminuir a altura do centro de gravidade do navio até que a altura metacêntrica seja positiva e segura para a navegação. Isso pode ser feito desembarcando pesos acima de G, embarcando pesos abaixo de G, movimentando pesos para baixo ou eliminando efeitos de superfície livre que existam no navio, enchendo ou esgotando tanques parcialmente cheios. Estando o navio em viagem, a providência mais comum é lastrear os tanques de duplo fundo vazios. Entretanto, isso deve ser feito com cautela e seguindo os seguintes passos. Primeiro, deve-se completar os tanques parcialmente cheios, eliminando o efeito de superfície livre. Em seguida, iniciamos o lastreamento dos tanques vazios, um de cada vez. Desse modo, limitaremos o efeito de superfície livre existente durante o enchimento ao tanque com o qual estamos trabalhando. A melhor escolha é começar lastreando um tanque central. Deste modo, o centro de gravidade desce e se mantém na linha de centro, resolvendo o problema. Caso não seja possível, deve-se começar por um tanque do mesmo bordo em banda. Nunca comece por um tanque do bordo oposto à banda. Isso fará o navio tombar violentamente para o bordo oposto, podendo inclusive emborcar. Começando por um tanque do mesmo bordo em banda, inicialmente, o ângulo de banda deve aumentar, devido ao peso admitido fora da linha de centro e também pela superfície livre gerada durante o enchimento do tanque. Entretanto, enquanto o tanque de duplo fundo enche, o centro de gravidade do navio se desloca para baixo devido ao peso admitido abaixo do centro de gravidade, e quando o tanque está completamente cheio, não existe mais superfície livre. Agora temos um momento horizontal gerado pelo tanque que foi completado, mas com uma altura metacêntrica positiva, caracterizando uma banda por descentralização de peso. Terminado o lastreamento no primeiro tanque, agora podemos partir para o tanque de duplo fundo do bordo oposto. Dessa vez, o tombo causado pelo enchimento desse tanque não será tão violento, pois ao final do segundo lastreamento, o momento horizontal causado será igual ao momento gerado pelo primeiro tanque. Desta forma, os momentos horizontais gerados irão se anular, fazendo com que o centro de gravidade volte à linha de centro. Além disso, a admissão de lastros nos tanques baixos fará o centro de gravidade descer, fazendo com que a altura metacêntrica fique positiva.